Bom dia, meu querido, minha querida irmã, né? Feliz Páscoa para você. Nós estamos hoje vivendo o domingo da Páscoa, né? O domingo da ressurreição de Cristo. E eu tenho dito aqui que essa Páscoa ela tem sido, ela está adquirindo um significado especial para mim, especialmente para mim, não é? Porque eu tenho feito uma analogia dentro de mim mesmo de que assim como os israelitas, né, viveram a iminência de uma praga lá no Egito, nós hoje também vivemos a iminência de uma praga no mundo, não é? Assim como os israelitas estavam presos dentro de casa, não é? Com a sua família, nós também hoje vivemos uma quarentena na qual nos vemos também dentro de casa. E assim como os israelitas, né, tinham que confiar, não é, naquele sangue que era aspergido sobre suas portas, nós hoje também, eu também confio, né, que o Senhor, apesar de todos os cuidados que temos, né, o sangue de Jesus está sobre as nossas casas. E Jesus, ele na sua última Páscoa, não é? Na semana da sua morte, Jesus em Lucas 22:15, Jesus diz assim: Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Lucas 22:15. Jesus estava ansioso, né, para estar com seus discípulos, porque aquela Páscoa seria uma Páscoa diferente, né? Jesus ressignificaria toda aquela Páscoa, aquele rito, não é, judaico, seria ressignificado. Jesus pega um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, e ele fala, parte o pão e diz assim: esse pão aqui representa o corpo, o meu corpo, que será dado. Esse sangue representa o meu sangue que será derramado por vocês. E na sexta-feira, nós nos deparamos com muitos dilemas, né? Dilemas que serão respondidos no domingo, né? Na sexta-feira, os discípulos se deparam com uma crise, o mestre foi preso, e no domingo todos esses dilemas, né, foram respondidos na medida que Jesus ressuscita, né? Então, na sexta-feira, Jesus ora, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele começa a orar e ele pede até a Deus que, se possível fosse, desviasse ele daquele momento, né? E então, muitas vezes nós não compreendemos os propósitos soberanos de Deus, né? Vivemos certas circunstâncias nas quais não compreendemos, apesar do que Jesus entendia perfeitamente o seu propósito. Mas o Jesus, ele na sexta-feira foi traído, não é? E aí nós nos deparamos com o dilema de que nós vivemos num mundo mau. Jesus, ele se deparou na sexta-feira com uma corte corrupta e nós nos deparamos com um mundo também corrompido. E pior do que isso, né? Às vezes vemos o mal prosperar, né? Enquanto aquilo que é bom, né, definha. Na sexta-feira, os discípulos foram dispersos e se sentiram abandonados, né? Se sentiram dispersos e abandonados. E muitas vezes, e na sexta-feira, nós somos confrontados, né? Nós nos deparamos com o fato de que nós não estamos imunes às maldades que existem no mundo, né? Os discípulos sofreram. Na sexta-feira, Pedro nega Jesus e nós somos confrontados com os nossos próprios pecados, né? Pedro nega Jesus e logo depois ele é também colocado diante, né? Ele é confrontado com seu pecado. Na sexta-feira, Jesus ele enfrenta uma senda desumana, ele derrama até a sua última gota de sangue e ele suspira
e diz: está consumado, né? Se a história terminasse aqui, seria um fim muito triste, né? Muito desolador. Mas a história não termina aqui. Aleluia. Jesus ressuscita, né? E quando Jesus ressuscita, né, os discípulos entendem que existe um propósito, né? Que existiu um propósito em todo aquele sofrimento de Jesus, né? Quando Jesus ressuscita, os discípulos entendem que eles eram mais do que vencedores, né? As palavras do apóstolo Paulo ressoam aqui, né? Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, né? Mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de dores, de perdas, não é? Em Romanos 8:37, o apóstolo Paulo vai ecoar essa voz, né, de que nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus, por causa daquele que nos amou, né? Pedro negou Jesus, mas diante da graça divina ele recebe o perdão, né? Jesus derramou o sangue dele, oferecendo perdão e redenção a todos aqueles que se arrependem, né? Segundo 1 João 1:8. E a ressurreição finalmente fala que Jesus vai voltar, né? Ele venceu a morte e ele vai voltar. Em Salmos 2:4 fala que o mundo ele se levanta contra o seu ungido, ele se levanta arrogantemente contra o seu ungido e diz: quem é Cristo? Mas em Salmos 2:4 diz que Jesus vai vencer, né? Deus se ri, ele se ri. Em 2 Tessalonicenses 2:8 fala do anticristo, que Jesus vencerá com o sopro da sua boca, não é? Então, amado, eu quero deixar com você assim essa mensagem, né, de que Jesus ressuscitou, né? E por causa da sua ressurreição, os nossos dilemas são respondidos, né? Deus tem um propósito, Deus continua na direção de todas as coisas, não é? Em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo vai fazer uma doxologia, né, onde ele vai dizer assim: quão insondáveis são os teus caminhos, não é, Senhor? Não é? Quem foi aquele, ó profundidade das riquezas do conhecimento da sabedoria de Deus, né? A ressurreição de Cristo, ela diz isso, né? Deus, ele é soberano, ele conhece a história, ele tem na sua mão a chave da história, não é? E todas as coisas que acontecem conosco, acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Na cruz nós temos a possibilidade de perdão e redenção, não é? Então você, meu querido, minha querida que me ouve, né, pense nisso, né? Especialmente essa Páscoa, eu acho que Deus está dando uma chamada no mundo, não é? Chamando o mundo a um conserto, a um arrependimento, tá bom? Mais uma vez, feliz Páscoa, que Deus abençoe sua vida, querido, querida.